Olá! Hoje eu vou falar desse livro, Menino do Rio Doce, do Ziraldo. Ziraldo fez o texto e as irmãs Dumont, a família Dumont, na verdade, né, fizeram os bordados com a Antônia Diniz Dumont e Ângela Dumont, Marie-Lu Dumont, Marta Dumont, Sávia Dumont e Demóstenes. É a mãe, as irmãs e o irmão. Essa família de mineiros que faz esses bordados tão lindos. Esse livro do Ziraldo é de 1996, Menino do Rio Doce. É a história de um menino e de um rio. Desse rio que nasce em Minas Gerais e deságua no Espírito Santo, né? E que tem tantas histórias para contar, histórias da tradição oral, da cultura regional dos lugares por onde passa o rio, mas também muitas tristezas, como o acidente da Samarco de 2015, né? Na verdade, esse livro antecede ao acidente e é um livro de muita linguagem poética, a linguagem do texto, da autoria do Ziraldo, e a linguagem das ilustrações. Vou ler um trechinho. O menino cortava o seu rio ao meio, como um pão se corta posto sobre a mesa na sua jangada. Barco de menino, e com a longa vara tocava bem fundo, o fundo mais fundo do rio desvendado. O rio também se cortava com os braços de ousadia. Vitória era não deixar o canalão te levar na sua louca corrida. A margem era unida à outra, pelo fio da coragem, ou porque nem se imaginava que assim não pudesse ser. E era bom mergulhar na água turva do rio, deixar-se envolver por ela como por um macio, frio e úmido cobertor, e ficar ali quietinho, sem nunca querer sair. As ilustrações parecem ter volumes, né? Movimento, uma textura que dá vontade da gente tocar, da gente sentir. É um livro que foi muito premiado na época, mas que continua ainda com essa poética de musicalidade, não somente no texto, mas também nessas ilustrações que resgatam esses bordados da família Dumont. E vou ler agora um poema do Carlos Drummond de Andrade, também mineiro, como o Ziraldo e essa família Dumont, que fez um livro, que fez um poema, na verdade não publicado em livro, que é um poema que é como se fizesse assim uma preparação, como se nos alertasse para o acidente que ocorreu com o Vale do Rio Doce. O rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? Esse poema foi publicado em 1984 no jornal Cometa Itabirano, mas ele em vida não viu a edição desse poema em livro. E fica essa dica, né, da leitura de livros que celebram os nossos rios, que homenageiam nossos rios, livros e poemas e contos e textos que trazem essa memória dos rios, mostrando a importância do rio como parte da natureza, mas também como parte da cultura das pessoas e dos lugares. Até uma próxima!